Olá pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo. E bem-vindos à segunda aula de Photoshop. Não sei se vocês estão reparando aí no cronograma da aula. É, Parece pouco conteúdo, mas a gente vai ver bastante coisa nessa aula e coisas essenciais para as próximas aulas, tá? Então, por exemplo, criando um novo arquivo, o conceito de camadas tem que ficar bem fixado aqui. Para quem nunca viu a ideia de camadas, para quem nunca trabalhou com design nem nada, é, é muito importante essa aula porque vocês possam entender camadas. E depois a gente já vai fazer a primeira montagem para eu pegar aquele conceito de seleção da última aula e colocar junto com formas que a gente também vai ver hoje, tá? Para explicar camadas aqui, eu tenho que obrigatoriamente explicar para vocês formas, né? Porque eu vou estar explicando camadas pelas formas geométricas que eu acho mais fácil, tá bom? Então, colocando mais um item aí que é formas também na nossa aula de hoje, beleza? Então, bora para a aula de hoje. Vamos vir para cá para o Photoshop. Legal. Para iniciar um arquivo no Photoshop, então a gente vai no menu, arquivo. E a gente vai vir nessa opção aqui, novo, ou Ctrl N. Como eu já falei na última aula, eu prefiro vir muito mais pelas teclas de atalho. Tem pessoas que gostam mais de usar o mouse, tem pessoas que gostam mais de usar teclado. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de usar teclado, tá? Então eu gosto muito de tecla de atalho. Até saio decorando algumas para ficar mais fácil, né? Às vezes até decoro sem querer. Usando, a gente decora bastante tecla de atalho, tá? Mas como sempre para mostrar, eu vou estar fazendo pelo mouse, que é mais fácil. Então Ctrl N aqui, ou arquivo novo. Eu já posso vir aqui e colocar o nome do meu projeto, tá? Eu não costumo fazer isso porque quando eu vou salvar ele já pergunta o nome que eu quero colocar. Então eu não coloco muito, tá bom? Então eu coloco só quando eu vou salvar. Mas é só para explicar para vocês essa área aqui de início. Essa aqui é a área onde a gente vai vai estar usando, né? Nós temos aqui largura e altura. O Photoshop eu estou mostrando eles em português porque é mais fácil de estar trabalhando. Se você estiver usando o Photoshop em inglês, vai estar aqui width e high, né? Que são a largura e altura em inglês, tá bom? É importante entender também esses conceitos em inglês, porque a informática não tem como. Informática, design, programação, a gente sempre tem que estar aprendendo uma coisa ou outra de inglês, porque usa, né? Até linguagem de programação é tudo em inglês, né? Então é importante a gente saber também o conteúdo em inglês, beleza? Eu vou estar colocando aqui ao invés de centímetros, eu vou estar colocando pixel, tá bom? Só por questão de explicar para vocês mesmo, ó. A gente tem aqui vários tipos, ó. Pixel, polegada, centímetro, milímetro, ponto. Tem aqui paicas, né, e colunas. Nós temos outros que a gente não usa tanto. Mas, por exemplo, pixel, centímetro e milímetro, a gente vai usar bastante. Quando que a gente usa cada um desses itens? Por exemplo, pixel. Pixel a gente vai usar quando for para projetos no próprio computador, que vão ficar no próprio computador. Como assim? Eu vou fazer um projeto, por exemplo, de um site. Vou desenhar o site antes de fazer. Vou colocar, por exemplo, 1200 por 800. Isso é em pixel, né? Então vão ser projetos que vão ficar no próprio computador. Não vou imprimir nem nada, né? Outro exemplo, quando eu vou fazer aqueles bannerzinhos de Facebook, né? Se não me engano, é no tamanho 800 por 640, alguma coisa nesse centímetro. Então isso é em pixel, porque é no próprio computador, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer um desenho, vou fazer o desenho para imprimir na folha A4. Eu quero saber o desenho na folha 4, para ficar certinho na folha 4. Eu vou usar milímetros, né? Porque se você pesquisar o tamanho da folha 4, na largura ela tem 210 milímetros e na altura ela tem 297 milímetros. Então a gente usa milímetros. E em centímetro é quando a gente tiver alguma coisa em mãos, por exemplo, um banner. Eu quero um banner desse tamanho, não sei que tamanho que é. Pego a régua, meço e jogo aqui o valor e ele dá certinho, vai ser exatamente o mesmo tamanho, tá? Então você vai estar trabalhando com o tamanho real em centímetros daquilo que você vai estar mexendo, tá bom? Resolução. Resolução nada mais é do que a qualidade, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando, procure deixar sempre em 300, tá? Porque essa é a qualidade mais adequada. Provavelmente no seu vai estar 72, tá? Você pode trabalhar ali para 300.
Cores, aqui nós temos duas cores importantes, tá? Se no seu caso aí tiver tons de cinza, pode colocar RGB, tá? Obviamente pode parecer bem óbvio, mas se você colocar em tom de cinza e jogar, por exemplo, um logotipo dentro, um logotipo que já existe, colorido, né, ele vai ficar cinza, tá? Ele não vai ficar legal depois se você mudar para RGB o padrão. Ele vai alterar as cores de preto e branco para o RGB e vai estragar o desenho, tá? Então, originalmente já tem que começar ou em RGB ou em CMYK, tá? A diferença, eu explico melhor essa diferença em Illustrator. Lá eu explico muito bem, tá? Lá a diferença do RGB para o CMYK, tá? Aqui eu não vou explicar tão profundamente. É mais fácil explicar para quem já está trabalhando legal com Photoshop. E lá eu faço uma explicação legal, né? O RGB, Red, Green, Blue, CMYK, né? Ciano, magenta, o Yellow, né? Que é amarelo, e o K do final é Black. Então eu ensino isso lá em Illustrator. Aqui eu não acho tão interessante mostrar. Beleza? Agora, nós vamos estar trabalhando com RGB. Eu vou deixar nesse aqui. E vou estar pegando aqui em pixels. Tá? Eu vou estar trabalhando com um tamanho aqui 500 por 500. Ok? Deixei esse valor. Pixel, resolução 300. Desse jeitinho que está aqui. Ok. Beleza? E vou estar deixando desse jeito aqui. Agora, para vocês entenderem a questão de camadas, que é o próximo item, eu tenho que explicar formas geométricas, que é bem fácil da gente estar fazendo, tá? As formas geométricas, elas ficam aqui, ó, abaixo dessa setinha preta. Eu tenho aqui, ó, ferramenta, e está mostrando ferramenta linha, que é a ferramenta, a última que eu usei, tá? Se eu clicar segurar, que nem eu já expliquei na última aula, ele vai mostrar todas as formas que eu tenho aqui, que eu posso estar trabalhando, e eu tenho aqui as formas. Eu vou pegar aqui um retângulo, tá? Vou estar pegando ele e vou estar clicando, segurando e arrastando e fazendo a minha forma geométrica, tá? Ele está preto porque a cor que eu escolhi aqui para ficar a forma geométrica foi preto. Eu posso, se eu for fazer uma outra forma geométrica aqui, por exemplo, que nem é o caso, eu vou fazer uma elipse, quiser colocar em outra cor aqui, eu clico uma vez no primeiro quadrado, o quadrado de cima, e vou clicar aqui, por exemplo, no verde. E aí quando eu fizer a forma geométrica, ele vai ficar verde. Ou então, eu posso fazer a forma geométrica no preto mesmo, e vir aqui no balde de tinta, escolher a cor e jogar dentro, que nem o Paint, né? O programa de desenho que as crianças mexiam e tal, né? As crianças ali mais ou menos nos anos 90, até o começo dos 2000, mexe bastante. Hoje em dia ninguém dá quase bola nenhuma, né? Que tem um monte de coisa, joguinho, tablet. Ninguém sabe o que é diversão com paciência, com Paint, né? Com campo minado, né? Então o conceito do Paint, algumas coisas são iguais. Daqui a pouco eu vou abrir o Paint para explicar uma coisa. O Paint vai ser importante nesse caso, tá? Eu vou fazer o círculo aqui. Ele ficou preto mesmo eu colocando a cor. Então eu vou usar o balde de tinta, que nem eu falei. Vou pegar o balde de tinta, a cor tá verde. Eu vou clicar em cima, ele vai mostrar uma mensagem. Esta camada de forma deve ser rasterizada antes de continuar. Isso aqui eu vou explicar depois, tá bom? Vou clicar em OK e vou clicar de novo dentro. Olha lá, ele vai ficar da cor que eu quero. Beleza? Vou dar um zoom aqui. Tranquilo. Agora eu vou explicar a ideia de camadas para vocês, tá? A ideia. Camada é esse menu que eu tenho aqui do lado, né? Essa janela que eu tenho aqui do lado, né? Camadas, ou então em inglês, se você estiver usando o inglês, layer, né? Que é camadas em inglês. Se não estiver aparecendo nada, você pode vir aqui em janela, ou então window, né? Que vai estar aqui em cima, e você pode estar clicando aqui, ó, camadas ou layers, ou a tecla F7. A tecla F7 é padrão para as duas, tá bom? Então, se não estiver aparecendo, é só clicar em janela, camadas, e aí provavelmente vai aparecer por aqui ou aqui embaixo, e você arrasta essa janela para cá, para ficar certinha que nem tá o meu. Beleza? A ideia de camadas é muito simples, tá? Imagine um sanduíche. É isso mesmo, imagine um sanduíche aí, tá? Vou pegar um sanduíche aqui, vamos fazer uma coisa bem basicona aqui, só para vocês entenderem. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, uma camada de pão,
Aqui eu tenho, por exemplo, um hambúrguer. Nossa, que hambúrguer grande, hein? Meu Deus. Um hambúrguer. Aí eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho alguma outra coisa aqui por cima. E aí depois eu tenho aqui o pão, por exemplo. Certo? Bem escrotinho, bem simples, não dá nem parecendo lanche, mas é só para vocês entenderem, tá? O que é camada aqui dentro? Cada parte do meu desenho aqui, ele é independente, né? Isso quer dizer camada. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha primeira camada, que é a primeira parte do pão, por exemplo, que eu fiz, né? Aqui eu tenho a segunda, que é o hambúrguer. Aí eu tenho a terceira, que é esse risco que eu fiz aqui. Eu tenho uma quarta, que é aqui. Elas são independentes. Se eu quiser mexer nelas, eu posso mexer, ó, e elas são independentes, né? Elas são separadas, ó. Eu consigo mexer nelas, ó. Isso quer dizer camadas, ó. Eu seleciono a camada que eu quero e eu consigo trabalhar com ela, ó. Certo? Mesmo eu clicando, por exemplo, aqui, o que está selecionado é essa forma aqui, que é o do risco. Então, mesmo que eu clique aqui, ó, eu vou estar mexendo no risco, porque é o que está selecionado aqui. Então, por exemplo, eu quero mexer no primeiro. Mesmo que eu mexa aqui, olha lá, ele vai mexer o primeiro. Então, ó, isso é a questão de camadas. Diferente do Paint. Por isso que eu falei que eu ia abrir o Paint aqui. Vamos abrir o Paint. Paint. Diferente do Paint. O que eu tinha no Paint? O Paint, ele é um programa onde ele trabalha com um desenho que é tudo igual, tudo a mesma coisa, ó. Quando eu clico, faço uma forma geométrica, faço outra, por exemplo, ó, eu não consigo trabalhar com elas sozinhas. Eu só consigo trabalhar com elas agora juntas. Ó, eu não consigo mais mexer, eu não consigo fazer nada, né? Antigamente a gente tinha que fazer mais ou menos assim, né, para mexer nelas independente, né? Selecionar uma, mexer e depois selecionar outra aqui dessa forma e mexer. Eu não consigo trabalhar com elas, por exemplo, que nem está aqui, ó. Eu consigo, por exemplo, selecionar essa com essa e mexer as duas juntas, tá vendo? Eu não consigo ter essa ideia de camada aqui, porque o Paint não trabalha com camada, beleza? É só essa ideia que eu queria trazer para vocês sobre a ideia de camadas, tá bom? Agora, como trabalhar com elas? Eu vou apagar essas aqui que eu fiz, só para poder explicar. Eu vou ficar só com os dois. As camadas, então, estão aqui, fica fácil de você ver, porque dá pra ver por causa da cor, né, do quadrado, enfim, mas dá pra gente renomear essa camada. Por exemplo, aqui eu tenho retângulo e elipse. Se eu quiser deixar, por exemplo, quadrado e bolinha, eu posso. Posso clicar duas vezes aqui no retângulo e colocar quadrado. Quadrado. Posso clicar duas vezes aqui na elipse e colocar bolinha. Por exemplo, bolinha. Ou círculo, ou enfim, o que você quiser, tá? Aqui, a ordem que elas ficam é na ideia de criação, né? Como assim? Primeira coisa que a gente tinha aqui, o que a gente tinha? Se você vai falar quadrado é mentira, porque a primeira coisa que a gente tinha era o plano de fundo, tá? O plano de fundo é sempre a camada que vai aparecer quando a gente criar um novo projeto, um novo arquivo, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, Ctrl N, aí vai aparecer a última configuração que eu fiz, ok. Olha lá. Primeira coisa que sempre vai aparecer é o plano de fundo, tá? Eu vou fechar aqui essa que eu já tinha criado, legal. Eu voltei para cá. Então sempre vai aparecer o plano de fundo. O plano de fundo, originalmente eu não consigo mexer. Olha lá. Não foi possível usar a ferramenta mover, porque a camada está bloqueada. Olha lá o cadeado, ela está bloqueada, tá? Atrás desse plano de fundo tem mais alguma coisa, que não, na verdade não é uma camada, é só o fundo do Photoshop, né? Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma foto sem fundo, eu não vou deixar branco, eu vou deixar a camada do Photoshop. Como assim? Se eu quiser esse quadrado, esse círculo, sem um fundo atrás, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear o plano de fundo, clico duas vezes, ele vai falar que vai ser a camada 0, eu vou clicar em OK, beleza, ó, está desbloqueada. Vou conseguir arrastar, olha lá, ó o fundo. Esse fundo não está aqui, né? Não está embaixo aqui. Ele faz parte do plano de fundo aqui na nossa camada 0. Só que se eu deixar dessa forma aqui e salvar, ele vai deixar um plano de fundo branco. Se eu quiser sem plano de fundo, eu tenho que apagar isso aqui, ó, delete. Olha lá. Agora está sem fundo e quando eu salvar, ele vai aparecer um fundo
branco atrás, mas se eu colocar, por exemplo, na internet isso, enfim, vai aparecer sem um fundo atrás, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu vou falar disso quando a gente for salvar lá no final, quando eu for explicar exportar certinho, for explicar PNG, JPG. Isso vai ser uma das últimas coisas que eu vou ensinar. Eu vou falar sobre como colocar um conteúdo online. E quando eu colocar um conteúdo online, ele tem que estar em sentido web, né? E tem que estar sem o fundo. A gente deixa o fundo para ficar mais fácil de trabalhar, mas depois a gente apaga esse fundo ou faz assim, né? Deixa de visualizar ele, que é esse olhinho aqui, ó. Quando a gente deixa de visualizar ele dessa forma e salva, ele salva sem. Mesmo estando aqui, ele não está no sentido de visualizar, né? Então ele não vai salvar dessa forma, tá bom? Eu vou voltar aqui do jeito que estava, vou dar os Ctrl Z aqui, legal. Voltei pro plano de fundo bloqueado, quero deixar ele assim, tá? Depois que eu tinha o plano de fundo, eu fui lá e fiz o quadrado. Então ele ficou na ordem aqui, quadrado, bolinha. O que isso quer dizer? O seguinte, a bolinha está por cima. Se eu arrastar ela para cima do quadrado, ela aparece. Olha lá. Vou deixar ela menorzinha aqui, ó. Para deixar menor, para fazer isso que eu já vou ensinar para vocês, para mexer numa forma geométrica e mudar o tamanho dela, é Ctrl T, tá bom? Já vai vir outra tecla de atalho aí, tá bom? Se vocês quiserem anotar essas teclas de atalho, não estiver decorando, a prática leva a decorar, tá? Mas se vocês quiserem ir anotando por enquanto, é legal. Então, ó, Ctrl T, ela vai redimensionar a minha imagem, ela vai dar essas alças, né? Então, se a gente for lembrar um pouquinho da aula de geometria, a gente tinha lá as arestas, as vértices, né? Então, ele dá essas opções aqui para a gente estar aumentando, né? Diminuindo, enfim, a minha forma. Para diminuir ela certinho, eu vou usar o Shift junto, aqui, ó. O Shift junto faz com que ela diminua ou aumente de forma proporcional. Se eu soltar o Shift, ó, eu posso deixar ela oval, tá vendo? Eu posso deixar ela estranha. Usando o Shift, eu deixo ela, entre aspas, perfeita. Olha lá. Então, eu vou usar o Shift aqui, vou deixar ela pequenininha, vou dar o Enter. Legal, o Enter é importante porque é o Enter que finaliza. E vou estar jogando ela aqui pra dentro, ó. Legal. O que isso quer dizer que eu estou fazendo? Eu tenho o quadrado como a minha segunda camada e eu tenho a minha bolinha como a terceira. E se eu mudar a ordem das camadas, o que vai acontecer? Do jeito que está, se eu pegar o quadrado e colocar para cima ou colocar a bolinha para baixo, tanto faz, posso fazer os dois, eu vou mudar a visualização. Por exemplo, ó, o quadrado, se eu jogar ele para cima, até aparecer essa risca branca aqui, ó, que nem está aparecendo, ó, risca branca. Soltar ela na risca branca, olha lá, ó, eu coloquei o quadrado por cima da bolinha. Ah, a bolinha sumiu, né, excluiu? Não, ela está aqui, ó. É porque ela está por trás agora. Então, isso é importante que vocês entendam a diferença de camadas, né, de você mudar de posição, a ideia, porque vocês vão trabalhar com muita camada. Ainda mais lá no Illustrator. No Illustrator a gente trabalha bastante com camadas, porque cada risco, cada coisinha que a gente faz é uma camada diferente, né? Então, quando a gente vai vetorizar uma imagem, alguma coisa, você tem que estar atento a isso, porque lá vai ter bastante camada. Beleza? E aqui também, né? Você tem um plano de fundo, uma foto, um logo, um telefone, o símbolo do WhatsApp. Aí você vai ter que, por exemplo, fazer uma montagem, colocar uma coisa que não faz parte daquela imagem em cima, colocar uma mulher de braço cruzado, por exemplo, fazer uma propaganda. Você vai colocar ela por cima de um fundo e tal. Você vai ter várias camadas, tá? Então tem que estar bem focado nessa parte aí e entender bem a parte de camadas. Beleza? Tranquilos? Para a gente finalizar essa parte aqui, essa aula ainda não acabou. Eu vou ensinar vocês a fazer uma montagem bem básica, tá? Para quem já trabalhou com Photoshop vai achar meio tosco as coisas por enquanto, porque eu ainda não vou estar mexendo na imagem, fazendo aquela montagem. Eu vou estar ensinando só o básico do básico do básico. Pegar conceito da última aula e aplicar naquilo que a gente realmente usa. Só que eu ainda não vou estar fazendo aquela montagem. Eu vou estar fazendo uma montagem mais básica, beleza? Qual é essa montagem? Eu vou fechar aqui, não salvar, e aí eu vou pegar duas imagens aqui que eu tenho, que eu já baixei. Se você colocar flor ou flores no Google Imagens, você vai achar essas duas imagens que eu vou trabalhar agora, beleza? Ó, eu vou colocar, vou apertar aqui o Ctrl O, tá? Que é a mesma coisa, Lembra do que é o Ctrl O? Tenta lembrar.
Ctrl O é para abrir, tá? A mesma coisa que a gente aprendeu na última aula. Ctrl O é para abrir. Então, cadê você? Aqui, abrir. Tá? Ctrl O é a mesma coisa aqui, abrir. Então, eu vou estar abrindo aqui, cadê? Essa aqui, flor imagem, e essa aqui, flor 2. Tá? Como que eu fiz para selecionar as duas ao mesmo tempo? Cliquei em cima de uma, Ctrl, pressionei, vou clicar na outra. Aí eu posso abrir as duas imagens de uma vez. Olha lá. Abri uma, abriu a outra. Tá? Então eu tenho cada aba aqui, ó, aba de cima, eu tenho uma imagem diferente da outra. Beleza? Independente. Qual que é a ideia? A ideia é colocar a flor que está aqui nesse espaço vazio. Eu não quero 3 flores, eu quero 4. Então é só pegar essa imagem daqui e jogar lá. Parece fácil, mas para quem nunca fez é meio complicadinho, tá bom? Então por isso que é importante exercitar, pegar a imagem mesmo que fique meio tosco, tentar, fala assim, eu não consigo imaginar muito bem como que ficaria. Então coloca lá e vê como que fica, tá? Existem várias formas de seleção, como eu já havia explicado na última aula, ainda não expliquei todas, né? Eu vou explicando ao longo das aulas, tá? Então eu tenho aqui uma flor, eu quero colocar ela aqui. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou selecionar somente a flor. Tem várias formas, tá? Eu posso usar aquela ferramenta, daqui a terceira, ferramenta laço poligonal, que nem eu já tinha ensinado. Que aí ela vai vir aqui, ó. Peguei a ferramenta e vou selecionar em volta dela inteirinha. Assim como eu fiz com a parte cinza lá, que era só um quadrado, aqui eu vou ter um pouco mais de trabalho. Eu vou vir aqui, ó, vou dar um zoom bem legal, ó. Clico, 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 clico e vou clicando. Clicando, 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 clicando e vou dar a volta na imagem inteirinha. Vou vir aqui, ó, com espaço e vou clicando em volta todinha, tá? Tem essa forma e tem outras também, tá? Vou fazer de um outro jeito aqui. Vou apertando o delete aqui só para tirar. Legal. Vou voltar para o tamanho original. Tranquilo. Aqui eu vou fazer de um outro jeito, tá? Eu vou selecionar o fundo e inverter, que nem eu falei na primeira aula, tá? Ó, aí você pode estar pensando, aí você falou, mas você falou que quando para selecionar eu tinha que estar uma cor, uma única cor, e aqui eu tenho vários tons de verde. Aí é nesse caso que eu uso uma dica aí que o próprio Photoshop que dá pra gente, tá? E aí vai facilitar muito a gente selecionar, porque selecionar do jeito que eu estava mostrando iria demorar aqui no mínimo, para quem nunca mexeu, no mínimo uns 10, 15 minutos, né? Se você não tiver um bom desempenho aí com o mouse, ainda até um pouco mais. Então aqui vai ajudar bastante, que é o seguinte, lembra da ferramenta varinha mágica? A gente seleciona o fundo quando ele é todo de uma cor só. Geralmente ele vem nessa primeira opção aqui. O que quer dizer essa primeira opção? Preste atenção. Quando a gente seleciona uma parte, ó, ela fica desse jeito. Ela fica selecionado uma parte ali que ela usou um tom do verde e selecionou. Se eu clicar em uma outra parte, ele desfaz a seleção atual e faz uma outra. Existe essa segunda opção. No meu caso já estava, porque é a opção que eu uso quando eu vou fazer os meus trabalhos, as minhas coisas. Eu já deixo nessa opção, que é adicionar seleção, tá bom? O que essa opção faz? Eu já tenho uma seleção. Se eu clicar em outra, olha lá, ele vai adicionando, vai fazendo parte da seleção. Ó, posso clicar aqui, ir clicando, olha lá, ele vai adicionando a minha seleção. E é isso que eu queria que vocês fizessem, ó. Olha lá que legal. Ele não vai selecionar o branco porque é totalmente diferente de verde, tá? Então por isso que, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar a parte verde, olha lá, os tons de verde que eu tenho aqui em volta, ó. Eu vou selecionando os verdes, tá? Essa flor, ela não vai ficar tão legal selecionada, porque eu não vou fazer ela certinho, porque eu só quero demonstrar como fazer para jogar para lá. Eu vou só dar um zoom aqui, não vou deixar tão de qualquer jeito assim, né? Vou clicar aqui, ó. Tem umas gotículas aqui. Ele vai selecionar. Essa parte, tá vendo que ele tá pegando um pouquinho do verde?
Olha aqui, ó, como ele está pegando um pouquinho do verde. Isso vai atrapalhar um pouco a nossa imagem, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando mais pra frente, que vocês vão estar aprendendo a tirar o que está em volta. Eu não vou ensinar agora porque não é o objetivo. Opa, não é o objetivo dessa aula, tá? Mas eu posso vir aqui e selecionando aos poucos o que eu não quero. Olha lá, beleza? Só que acontece um problema, ó. Acontece o seguinte: eu selecionei o fundo. Eu quero o fundo. Eu quero jogar para lá o fundo. Não, o que eu quero jogar para lá? A flor. Se eu vier aqui com a ferramenta de mover, ferramenta mover, e ó, e for jogando, ah lá, o meu fundo vem, a flor fica. Eu não quero isso. O que eu quero? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. O que eu quero que você faça? Pausa esse vídeo, do jeitinho que tá a flor. Tenta fazer. Tenta lembrar do que a gente fez na primeira aula. Tenta fazer e aí depois você volta pra cá. Tá bom? Porque eu expliquei isso na primeira aula. Já tentou? Já fez? Legal. Era invertendo com a camada lá embaixo. Ó, eu clico na camada. Ele vai me mostrar em rosa, né? Esse vermelho, esse rosinha aí. Ele vai mostrar o que não está selecionado. Que no nosso caso é a flor. Eu vou inverter. Qual que é a tecla de atalho para inverter? Ctrl I. Ah lá. Agora o que não está selecionado é o fundo. E aí eu clico lá de novo na minha camada. Olha lá, ó. Que beleza. Só tá a minha florzinha. Se eu clicar nela e soltar, ó, eu vou pegar só a flor. Beleza? Vou dar o Ctrl Z aqui, porque não é assim que a gente tem que fazer. Como que a gente tem que fazer? Eu tenho que jogar ela nesse desenho daqui, certo? Então o que eu vou fazer? Clico, seguro, arrasto até aqui. Ainda não vou soltar. Eu vou soltar aqui no meio, ó. Soltei. A imagem, acontece o seguinte. Calma, calma. Calma, calma. O que aconteceu aqui? Essa imagem aqui ela é muito maior do que essa outra, principalmente por causa da qualidade da imagem, tá? Vou arrastar ela para o lado aqui, ó. Se a gente der um zoom na imagem, você vai ver que ela distorce muito fácil, tá vendo? Essa imagem que eu acabei de recortar, ela tem uma qualidade maior. Se você der o zoom aqui, ó, ela não perde a qualidade tão fácil, ó. Ó, tô dando um zoom. Ó, tá vendo que tem riquezas de detalhes nessa imagem? Por isso, uma imagem para ela ter uma riqueza de detalhes, ela tem que ser bem grande, né? Para que ela possa ter muito pixel e assim eles ficarem exprimidos de uma certa forma que nem apareça o pixel, tá? É assim que uma imagem, né? Explicando de grosso modo, né? É assim basicamente que uma imagem alta qualidade ela funciona. Ela é grande e tem muito pixel. Você pode ver que até quando eu arrasto para cá, ó, ele dá uma bugadinha, né? Ele dá uma certa craquelada aí, né? Dá um terremoto aí, né? Porque é bastante coisa para vir puxando, né? Então, essa imagem ela tem uma qualidade bem legal. Diferente dessa aqui, que é uma imagem mais tranquila, né? Uma imagem mais... foi tirada do celular, né? Você pode ver, ó. Eu dou o zoom, pronto. Chegou no pixel. Lá para eu chegar no pixel, ó. Eu tenho que dar bastante zoom. Ó, vou dar bastante zoom. Ó, dei bastante zoom, pronto. Cheguei no pixel. Beleza? Então, beleza. Voltando pra cá. Como que eu vou fazer agora para fazer essa coisa gigante aqui ficar do tamanho das outras florzinhas? Um jeito fácil aqui que eu faço é tirar bastante o zoom aqui, ó. Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos. Vou dar o Ctrl T. Lembra? O Ctrl T para redimensionar a imagem. Lembrar lá das arestas, das vértices, que nem eu falei. Olha lá. Então eu vou usar o Shift. Aqui eu sou obrigado a usar o Shift. Porque tem gente que diminui a imagem assim, ó. Aqui e aqui. Não, não é assim que a gente diminui a imagem não, pô. A gente diminui a imagem de uma forma certinha. De uma forma que ela fique proporcional. E como que a gente vai fazer isso? O Shift. Ó, Shift, ó. Aqui não tem erro. Aqui ele vai diminuir a minha imagem de uma forma onde ele fique certinho, ó. Tá? Posso diminuir, não tem problema ficar do lado de fora, eu posso arrastar para o lado de dentro, tá? Vou vir aqui, vou dar o zoom de novo. Posso vir aqui, ó, com o Shift, diminuindo. Opa, diminui errado. Com o Shift, isso. E eu posso vir colocar aqui, ó. Aqui já fica legal, já dá para perceber um efeito legal aqui, né? Uma coisa interessante para deixar aqui, ó. Beleza?
Obviamente, ó, a cor dela, a textura dela, ela é diferente. A gente vai estar trabalhando com isso. Se eu der o Enter aqui, ó, beleza, ela ficou aí. Se eu der o Enter e deixar ela aqui, você pode ver, ó, dando zoom, ó, o verde do fundo ele veio um pouquinho, tá estragando a minha imagem, ó, parece que é um recorte mesmo, né? Então, ó, entre cores, por exemplo, pegar aqui, deixar ela mais clarinha ou mais escura, que nem eu vou estar ensinando depois a gente fazer certinho, usando os níveis, usando matiz e saturação, enfim, essas coisas eu vou ensinar mais pra frente. Mas você pode perceber que dá pra gente fazer uma montagem aqui como essa flor ela fosse daqui. Aqui o que dá pra gente fazer, só pra dar uma dica aqui, é usar borracha, né? Que pra quem ninguém sabe mexer, dá pra usar borracha aqui, ó. Dá pra ir apagando aqui, ó, usando a borracha. Tô fazendo de qualquer jeito aqui só pra explicar, mas ó, ainda mais que tá por cima de uma outra, não vai aparecer tanto. Ainda mais que tá por cima de uma outra flor branca, não vai aparecer tanto, ó. Tá? Opa, aqui não ficou legal não, ó. Obviamente esse não é o jeito correto de fazer, mas dá pra gente fazer sim. Olha lá, se eu tirar o zoom, ó, já deu uma diferença enorme, né? Pra quem não percebeu a diferença, eu vou voltar aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Olha lá a diferença que fez, né? Ele dá um destaque, parece que é um recorte, né? Então tá aí. Isso aqui é a primeira montagem, tá? Uma coisa mais tranquila, mais de boa. Parece realmente tá meio tosco, parece que não tá feito muito bem, mas dá pra gente estar trabalhando nisso aí. Dá pra deixar ela igualzinha às outras. Ainda mais que ela tem gotículas, né? Que dá pra gente tirar essas gotículas também. Dá pra gente fazer uma montagem retirando. Dá pra gente fazer uma outra. Eu poderia pegar uma flor que é mais parecida, né? Enfim, dá pra fazer várias coisas, tá bom? Então, basicamente a aula de hoje é isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundando nosso conhecimento em Photoshop. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até mais. Tchau, tchau.